Tenho a honra agora de anunciar o próximo painel, Crédito Alfa, além do CDI. E para integrar essa conversa, eu convido André Fadul, Head de Crédito Privado na Safra Asset, Alexandre Teoharides, Credit Portfolio Manager da Polígono Capital, e também Samer Serran, sócio e CIO de Crédito Privado e Infraestrutura da Jaive Mauá. E a condução deste painel fica por conta de Francisca Brasileiro, da TAG Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Francisca, a condução está com você. Obrigada, querida. Bom dia a todos. Obrigada. Muito bom ver aqui nosso auditório cheio. E sei que tem muita gente online também. É sempre muito gratificante. E é muito gratificante também realmente estar aqui com esses feras de crédito. Eu brinco que o crédito é a minha pior habilidade. Eu seria incapaz de ficar avaliando as empresas, mas por algum motivo aí, né, sempre onde a gente tem menos habilidade, onde a gente é levado a se desenvolver, a gente tem uma história longa aí de gestores com fundos restritos para os nossos clientes. Isso é super importante para um alinhamento do ativo e do passivo dentro dessas estratégias. E convivendo com esse pessoal aqui, onde eu acompanho de perto esses fundos, eu fui aprendendo muito. E acho que eu tenho a sorte de estar falando aqui da classe de ativo que tem dado mais alegria, né, apesar do ambiente que a gente está vivendo aqui para os nossos portfólios. E eu aprendi a ver como o mercado de capitais realmente influencia a nossa vida, né? Vendo o primeiro painel aqui do TAG Ed, esse fundo que a gente está lançando, eu acho que a coisa que eu mais aprendi nos últimos anos acompanhando o crédito é quanto o mercado de capitais transforma, né, uma economia, transforma o país, incentiva o crescimento, cria oportunidades, além de dar retorno aqui para os nossos portfólios, né. Dito isso, né, para que a gente realmente consiga agregar valor, né, daí vem o nome do nosso painel, Alfa, muito além do CDI, a gente tem que entender quais são as formas, né, da gente agregar esse valor, como ele entra no nosso portfólio. Existe muito mais do que o crédito tradicional, né, uma letra financeira ou mesmo uma debênture, a gente vê que é um canal da nossa economia. Se a gente olhar aqui os últimos anos, pegando a minha cola, né, a gente vê que só nesse ano, pegando o IDA, né, que é o índice de debêntures da Ambima, a gente sabe que, né, qualquer benchmark tem seus desafios, então ele pega só uma parte da indústria, né, as debêntures, e que tem negociação, então ele não é exatamente uma foto do que acontece no mundo de crédito, mas é uma boa referência. Só esse ano o IDA dá CDI mais 1,34, né, analisado seria mais CDI mais 5, mais 6. Mas a gente sabe que não é para ser sempre assim. Investir em crédito é entender que também tem oscilação. Quando a gente olha para 12 meses, isso cai para CDI 1,70, né? CDI mais 1,70 em 12 meses, com CDI 14, quase 15, não tem nada melhor, né, para se investir realmente com a baixa volatilidade que essa classe de ativos tem. Mas quando a gente olha isso para 24 meses, que pega o pós-evento da Americanas e todo o impacto no mercado de crédito, a gente tem um alfa de CDI mais 7. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque em 36 meses cai para CDI mais 5,30. Ou seja, a gente não espera superar sempre o CDI em todas as janelas. A gente não pode ter essa ilusão para querer investir em crédito. Mas o fato é que, consistentemente, com um bom trabalho dos gestores de crédito, com excelente trabalho de todos os estruturadores, acompanhadores, avaliadores do mercado de capitais
isso talvez tenha sido o maior incentivo para a nossa economia, para o nosso país estar desenvolvido como está. Bom, dito isso, eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes se apresentarem, mas eu queria um pouquinho falar, né, que a gente sempre pensa em cada um dos painéis com muito cuidado, e a nossa ideia foi trazer experts em diferentes estratégias, e também com uma história muito interessante entre a gente, né? A gente, começando aqui com o FADU, que é a relação mais antiga, a gente tem um fundo exclusivo, né, o Pension, que já tem 6 anos de história, passou por diversas tempestades, diversos cenários, momentos muito desafiadores para a indústria e que se refletiam no fundo. E foi essa proximidade, aprendendo aqui com ele, né, o que era uma gestão adequada no momento de estresse, como a gente passou em 19, 20. O fundo tinha começado há pouco tempo e veio toda aquela tempestade. A proximidade fez com que a gente entendesse o quão importante é ter um passivo alinhado, inclusive num fundo mais high grade, digamos assim, mais tradicional, né? Depois a gente começa a história aqui com a Polígono, um fundo high yield, que acho que é o maior exemplo de sucesso e superação que a gente tem no nosso mercado, mesmo com todos os desafios, né, que o fundo original enfrentou. Essa turma assumiu o fundo, fez uma gestão de excelência e mostrou mais uma vez como uma gestão responsável, séria, dedicada, é capaz, né, de gerar alfa, gerar retorno, mesmo em ambientes desafiadores, ou quem sabe até melhor ainda, nos ambientes desafiadores. E agora a gente está começando o fundo aqui com a Jaiva, eles têm fundos, né, a gente tem investimento com eles há muito tempo, mas a gente está começando essa história de um fundo, né, do mid-yield, que talvez seja aí, né, um termo novo, mas que junta as duas caixinhas, onde a gente pode tirar o melhor também desse nosso mercado, nessas oportunidades que fogem dos desafios que a gente está enfrentando, né? Então, vou passar rapidamente para cada um se apresentar e falar um pouquinho das suas casas, e depois a gente já engata aí para falar do mercado. Bom, obrigado a todos pela participação, agradeço a TAG pelo convite, a introdução que foi feita. Bom, eu sou gestor da Polígono, brevemente a casa foi fundada no início de 23, completou recentemente 2 anos de existência, e como foi mencionado, é uma casa que nós brincamos já nasceu em um momento de estresse, porque foi emergente daquele legado da Capitalis, uma JV criada entre BTG Asset e Prisma Capital para assumir aqueles créditos problemáticos, fundos que tiveram problemas e tentar recuperar o montante investido pelos investidores. Ao longo dos 12, 18 meses iniciais de sua existência, o foco foi essencialmente esse. Felizmente, com muito esforço da casa, nós conseguimos recuperar, devolvemos já na integralidade um dos fundos herdados, o outro já foi devolvido quase 95% do capital, e em breve esperamos que o restante seja também revertido para os investidores, e começamos, após esse trabalho árduo, uma agenda de lançamento de novos produtos e criação de novas estratégias. Hoje é uma casa com 9 bis sob gestão, distribuídos em 2 verticais, uma delas de esteiras de crédito. Então, nessa vertical, nós essencialmente desenvolvemos parcerias com empresas, criamos esteiras ponta a ponta para elas, para concessão, operacionalização do crédito, montamos FDICs e outros tipos de securitização para que elas tenham acesso a funding, e provemos também esse funding com recursos próprios e com investimentos de clientes nossos. E numa outra vertical, essa com 2 bi, a primeira com 7, nós temos na segunda os nossos hedge funds de crédito, que são exatamente os fundos high yield mencionados, nos quais nós alocamos majoritariamente nas operações que nós originamos e, eventualmente, de forma oportunística, em operações de mercado de capitais, sempre com esse viés mais high yield, sempre com um viés de produtos estruturados, no qual nós surfamos bem e pretendemos continuar crescendo. Bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite. Mais uma vez, poder participar, poder contribuir com a TAG, que, como a Francisca comentou, é uma parceira que supera casas, até mesmo porque a relação, o fundo vem de uma casa anterior que foi absorvida pelo Safra, que era o Indosuez. Então, me apresentando mais uma vez aqui.
Eu sou o André Fadu, sou responsável pela gestão dos fundos de crédito da Safra Asset. Hoje a gente está com um patrimônio sob gestão só nessa estratégia de aproximadamente 105 bi, dividido em algumas estratégias, desde debêntures incentivadas até os fundos institucionais, que tem sido também um desafio interessante nos últimos 2 anos. Vou poupar todos os presentes e falar da história do Safra, dos 135 anos de banco, mas é uma casa que nos últimos 3 anos focou muito no crescimento da estratégia high grade, investindo tanto na parte de processos quanto na parte de controles, na parte de análise. No final de 2023, final de 2024, a gente teve uma profissional retornando para casa, que é a Fabiana Moraes, para justamente dar mais estofo nessa parte da análise. Então, hoje eu vou compartilhar um pouco aqui da visão do banco, da asset do banco, em relação ao mercado de crédito, né, que eu já faço há 23 anos. Experiência faz a diferença. Bom dia a todos. Eu sou o último e o mais novo aqui dos 3, pelo visto. Mas sou Samer, sou gestor e sócio da Drive Mauá. Drive Mauá é uma gestora inicialmente muito mais conhecida no mercado pelas estratégias de stress, special situations. A gente cresceu muito nessas estratégias ao longo dos últimos 15 anos. E mais recentemente, de 2021 para cá, a gente teve a abertura de 2 verticais. Foi a de crédito privado, infra e previdência, que é a que eu toco, e acabou aproximando a Francisca, André, Thiago da nossa casa e de vocês, agora mais recentemente. E com a fusão com a Mauá, que a gente fez em 2022, do fundador, que é o Luiz Figueiredo, a gente trouxe toda a unidade de crédito imobiliário, muito focado em fundos listados e certificados, voltados para crédito imobiliário, seja de tijolo, seja de papel, né? Então, hoje é uma gestora com quase 22 bilhões de reais de ativos sob gestão, 3 estratégias. Eu sou responsável pela menorzinha ainda, com quase 3 bi aí de ativos sob gestão. Agradecer aqui Francisca, André e Thiago aqui, todo o time da TAG, e vocês por estarem aqui hoje. Vai ser muito bacana a gente ver 3 visões diferentes aqui da mesma classe de ativo, que é crédito privado. Muito ótimo. Bom, então vamos começar aqui um primeiro bloco falando justamente do cenário de crédito atual. Se a gente pegar esse índice, né, de debêntures da Ambima e calcular o spread médio, ou seja, o prêmio acima do CDI, a gente chega em CDI mais 1,5. Mas quando você explode essa foto, né, você vê que talvez o que a gente não tem é o CDI mais 1,5. Né? A gente tem ativos pagando um prêmio baixíssimo. Vivemos no final do ano passado o momento onde a gente esperava a abertura dos spreads, né? Então está todo mundo esperando. Esses spreads estão muito baixos, o prêmio está muito baixo, o que esses papéis estão pagando está muito baixo, e outros pagando aí CDI mais 6, mais 8. Numa conversa recente aqui, até a gente falou, olha, o que não tem é o meio do caminho. A gente está vivendo um período onde está muito baixo ou taxas no nível de stressed. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o cenário econômico não está fácil e não é fácil para as empresas se manterem aí numa taxa de juros tão elevada como a gente está. Então, fazendo esse panorama inicial com tudo que a gente ouviu, né, eu vou começar aqui agora de trás para frente para ouvir um pouco como é que vocês estão enxergando isso, como isso impacta essa gestão, como avaliar essa relação aí do risco versus os prêmios. E eu queria que cada um falasse. Aliás, desculpa, Samer, eu vou começar com o Fadu, porque acho que talvez falar sobre essa questão de spread, oscilação de spread aí na sua caixinha seja o seu dia a dia, e como que vocês navegam e como principalmente vocês estão enxergando essas questões, Fadu. Há uns 5, 6 anos, né, dado a evolução do mercado de crédito, principalmente, né, quando a gente começou a ter um pouco mais de capilaridade dentro de plataforma, enfim, isso acabou exigindo, demandando uma maior transparência, e com isso a gente conseguiu avançar exatamente
no melhor reflexo de uma volatilidade que antes era mascarada, né? Você não tinha isso ilustrado devidamente na cota, e hoje passou a ser um inimigo muito forte, né? Mas acabou sendo uma preocupação muito grande para qualquer gestor, para qualquer gestora, né? Quando a gente olha o patamar, né, o nível de prêmio de crédito, né, que é o grande dilema, né, como você colocou super bem, é um dilema antigo, não um dilema novo. Quando o nível de bancário estava ali próximo de 0,60, 0,70 para 2 anos, parecia algo extremamente baixo e a simetria parecia muito negativa. Ontem teve uma emissão do CNH 0,35 para 2 anos. Então, pode fechar mais ainda? No 0,70 já poderia ter fechado, né? No 0,35 ele ainda pode continuar fechando. O que hoje é o grande motivador disso? É uma melhora simplesmente pela percepção do crédito? Não. É uma questão de fluxo. A gente tem um fluxo muito grande caminhando para as estratégias. Isso invalida a questão do prêmio estar no patamar que está? Também não. Mas é uma questão de o que vai interferir, o que vai influenciar no nosso cenário, que seja mais para cima ou mais para baixo, né? E aí a gente chega na seguinte estratégia. O que paga o nosso carrego daqui para frente? Vai ser um carrego menor? Mas dentro desse carrego menor, o que eu estou abrindo mão? E aí no que você abre mão, você está pagando um prêmio para ter uma preocupação menor, um seguro. Porque o crédito você não pode ficar vendido, né? Você não tem um seguro para o crédito. Aí falando especificamente da nossa estratégia high grade, ou você está comprado ou você está zerado. Num juro, no patamar que a gente está zerado é muito caro. Assim, você não pode se dar esse luxo. E dado que você não tem um seguro, você tem que calibrar dessa forma. O que você vai sacrificar de prêmio em detrimento do seguro que você quer ter. Então, quando você olha hoje o ambiente, o patamar de prêmio de crédito, e falar que não, a simetria é negativa, é muito simples, é muito fácil. Qual que é o nosso desafio ali? É escolher os melhores papéis dentro dos prazos mais saudáveis para a gente conseguir capturar um prêmio que existe. Esse prêmio não é inexistente. Dizer que basta ter uma melhora em outros mercados e você diminuir esse fluxo que vai ajustar o preço também é muito simplista. Como você colocou também super bem, é uma estratégia que já se consolidou. Ela hoje já é algo não é essencial, já é algo natural dentro dos portfólios. Então não é um negócio que da noite para o dia vai sumir, vai acabar, amanhã vai se zerar o crédito e vai para outra estratégia. Mas como toda estratégia que tem uma interferência pelo fluxo, ela tende a ter um ajuste. Então a gente olha o cenário atual com muita atenção, é muito óbvio, né? Mas também não é com muita preocupação. A gente olha o cenário com muita prudência. Não é uma questão simplista de ficar fora ou uma questão simplista de vamos comprar tudo, que o mercado é um bull market e a gente vai conseguir continuar surfando isso e se der algum problema, todo mundo tem esse problema. Foi 2023. 2023, boa parte do mercado teve um problema e a gente não teve o problema. Por que a gente não teve um problema? Pela responsabilidade com os mandatos. Existem mandatos que podem ser mais agressivos e existem mandatos que têm que ser mais conservadores. A gente foca sempre em ter uma fidelidade ao mandato. Mandatos mais agressivos vão estar surfando momentos mais agressivos, mandatos mais conservadores vão estar surfando questões conservadoras. Para não ser muito genérico e perder aqui o foco, eu vou falar estritamente no mais conservador. Vou me ater ao pensão em relação a cenário, não vou falar de um cenário um pouco mais abrangente, até mesmo para não interferir em qualquer percepção dos meus amigos em relação a outras estratégias que fogem dessa questão muito conservadora. Então, nosso cenário segue construtivo, a gente olha com um momento de oportunidades para
casos muito específicos que até então não acessavam o mercado e agora estão acessando o mercado, mesmo pelo patamar de prêmio, a vantagem que você tem, o apelo que você tem de poder ter esse crédito hoje, que você dificilmente vai consegui-lo comprar lá na frente, enfim, vale a pena, se justifica. Papéis mais tradicionais, papéis mais óbvios, papéis que acessam o mercado recorrentemente, esses são os nomes que mais deixam a gente receosos em relação a um potencial movimento de prêmio. Então, não é um cenário preocupante em relação a ter um novo 2023 ou um novo final de 2019. Naturalmente, dado o patamar de preço, você tem uma chance potencial de um reajuste de preço, mas olhando em termos de carrego, aí é o nosso papel como gestor, é por isso que a gente tem que ser cobrado, e a gente sempre vai estar à disposição para essa cobrança, é justamente surfar isso, né, da maneira que eu estou falando aqui. Então, da mesma forma que eu estou falando em relação a ter uma oportunidade, se daqui 6 meses a gente não conseguir entregar essa oportunidade, não foi porque foi uma conjuntura de mercado, foi porque a gente não transitou bem essa oportunidade que a gente viu, que foi o que aconteceu em 23. Então, 23 a gente transitou bem dentro de um mercado que foi igual para todo mundo. Por quê? Por conta dessa responsabilidade. E é justamente o que a gente está aplicando agora. Então, para o crédito high grade, para o crédito conservador, a gente via o mercado ainda muito bom. Está melhor do que 24? Não está, por uma questão simples, o prêmio é menor. Então, seria desonesto aqui da minha parte dizer que está melhor do que 24, porque o prêmio hoje é muito menor. Mas em termos de liquidez, oportunidade em nomes de crédito, em qualidade de crédito, eu ainda vejo com muito espaço para a gente continuar crescendo. Que ótimo. Samer, fala aí as suas perspectivas e as particularidades. Legal, acho que tem uma... Enquanto o Fadu estava falando aqui, eu estava pensando numa metáfora que define bem aqui nós três, para vocês entenderem um pouco melhor. O Fadu, ele é o corredor de 100 metros, então ele precisa olhar para frente e enxergar a linha de chegada ali, e correr e fazer as coisas acontecerem conforme o fluxo do mercado efetivamente está acontecendo. E aí ele precisa se apoiar muito na qualidade da empresa, no nome da companhia, na liquidez que aquele papel vai ter. Acho que tanto o Polígono quanto o Jive, eles estão ali entre meia maratona e, no meu caso, mais maratona efetivamente. Então, não adianta a gente gastar tudo que a gente tem de energia no primeiro quilômetro, no primeiro 100 metros, porque tem mais 41 pela frente. Por que eu estou fazendo essa comparação aqui para vocês, né? Para situar na nossa realidade? Importa menos o que está acontecendo de fluxo e movimento de curto prazo, importa muito mais como o crédito está estruturalmente, como aquele ativo que a gente está investindo, que a gente vai investir, ele está estruturalmente. Então, qual é a qualidade da formalização contratual? O que ele carrega de garantias? Há quanto tempo aquela empresa existe ou que provavelmente irá existir? Então, são fatores que a gente chama de endógenos, né, que são mais inerentes ao ativo em si e à companhia em si que a gente está investindo do que efetivamente o que está acontecendo no mercado de cima para baixo, né, do macro para o micro. É mais do micro para o macro. Então, spreads mais fechados, mais abertos, pouco importam, com todo respeito, no nosso dia a dia. Não é o que a gente deve olhar e tomar conta no nosso cotidiano. Então, enquanto o Fadu precisa se preocupar muito em para onde está indo o fluxo do mercado, a gente vai se preocupar muito o que está acontecendo no micro com o crédito. Se as certidões daquela empresa estão em dia, se ele tem algum nível de inadimplência subindo na margem, assim por diante. E como eu comecei falando para vocês, pessoal, o que importa para a gente é a corrida mais longa. Então, a gente precisa chegar inteiro ao longo ali de 2, 3, 4 anos. Então, para a gente, o que importa é gerar, né, o além do CDI, gerar o alfa para vocês numa janela bem longa e não ficar muito preso olhando se naquele mês um índice ou um indicador foi melhor ou pior. Com CDI elevado, é uma tarefa um pouco mais difícil por 2 motivos. Você fica
tentado a tomar mais risco, por um lado. Você fala assim, olha, se o investidor está ganhando no CDI, na média, nos últimos 3 anos, 12%, né? Então há 3 anos o CDI está na média a 12%, por que ele vai investir em mim? Né? Então eu preciso conseguir entregar um retorno maior. Entretanto, no crédito, você correr riscos adicionais, entregar retornos adicionais para vocês, eventualmente entregar para vocês um risco de crédito adicional. Como é que a gente se protege disso numa janela bem longa? Efetivamente tomando cuidado e fazendo estruturações dentro de casa, tendo no corpo no corpo de gestão advogados e outras pessoas com habilidades complementares para que você tenha uma gestão ativa por muito tempo. Então, todo mundo está certo aqui. É um dos poucos fóruns que dá para falar isso. Existe um volume enorme no fluxo e uma habilidade, efetivamente, para se ganhar e preservar capital no fluxo. E existem as outras estruturas que são mais correlacionadas com análise micro pro macro. Então, a gente vê tanto o momento atual, Francisca, quanto, olhando um pouco mais para frente, seletivo. CDI elevado, empresas elas estão ali se apertando mais para fazer frente às suas despesas financeiras, contendo mais custos, tendo que sentar, reperfilar, fazer menos investimento, olhar para um pouco mais para a incerteza. Então a gente precisa ser seletivo em empresas que a gente entende que consegue atravessar esse período e empresas também que conseguem conceder garantias, vão ter resiliência de receita para conseguir honrar suas obrigações com o crédito que ele tem com a gente. Ótimo. Alexandre, acho que a vida de vocês talvez seja um pouco diferente, né? Me corrija se esteja errado, mas não é tanto sobre analisar uma empresa individualmente, né? Tem sim as empresas também, mas tem aí toda uma esteira, literalmente, né? E escala na concessão de crédito. Como é que é e como vocês estão vendo, né? Conta um pouco para a gente. Perfeito. A nossa visão, de certo modo, se assemelha bastante com a do Fadu e a do Samer. Nós estamos construtivos com o mercado de crédito, não somente em relação às oportunidades de investimento, mas as oportunidades que o mercado de crédito está oferecendo a longo prazo, né? O Brasil ele vem passando por uma transformação do seu mercado, um processo de desbancarização, de maiores emissões, operações sendo feitas em mercado de capitais e menos através dos bancos, que é inexorável, vai continuar nos próximos anos e vai trazer muitos ganhos para todos, para nós investidores, para as empresas, enfim. Em relação a prêmios, eu concordo muito com o que o Samer falou, no aspecto que, pelo perfil de investimento que nós fazemos, como nós temos, por natureza, uma visão mais buy and hold, até porque o crédito high yield ele não tem uma liquidez para operar, por exemplo, como o Fadu faz, o spread ele acaba importando menos, especialmente numa base histórica, e ele é mais relevante para nós frente à probabilidade de default e a potencial perda que eu tenho naquela operação. Até saiu uma carta recentemente do Howard Marks, uma das várias brilhantes que ele já escreveu, sobre esse tema, né? Ele discutindo os prêmios high yield no mercado internacional e falando exatamente que o mais importante para o investidor seria entender se aquele spread está remunerando bem essas duas variáveis e não se esse spread está abaixo ou acima de uma média histórica. E nesse momento, talvez haja essa dúvida no Brasil, porque também por essa ótica, pela análise histórica, é indiscutível que os spreads estão amassados. Talvez em algumas classes, em alguns segmentos da economia, os spreads não estejam remunerando bem os fundamentos das empresas, pelos fatores já expostos. A Selic está aumentando cada vez mais, provavelmente vai caminhar agora para 14,75, e mesmo que não suba, não tenha novas altas, vai ser um patamar muito pressionante para as empresas, elas vão ficar mais vulneráveis e tendo que consumir cada vez mais caixa para honrar suas dívidas. Ao mesmo tempo, a atividade vai começar a se desacelerar, não vai ter o benefício, por exemplo, do ano passado de ter um PIB de 3,4%, provavelmente vai ser menor, então a gente vai ver também as empresas tendo um pouco mais de dificuldade a nível de geração de receita. Então, para nós, a gente tem tomado muito cuidado em relação a essa questão de precificação, porque mesmo o high yield não estando passando por esse influxo avassalador que o crédito líquido passou,
ainda assim, quando o crédito líquido passa por alguma compressão, as empresas do high yield, elas também querem tentar pagar menos. E a gente vê muito investidor também migrando para o high yield, tentando fazer esse yield pick-up, e aí pressionando os spreads e levando a uma precificação um pouco mais irracional. Então, esse é um cuidado que a gente está tomando. E outro, talvez mais até relevante, é a questão de garantias e estruturação. O que a gente vê é que também um pouco com esse fluxo acaba passando algumas oportunidades na nossa mão que nós rejeitamos por conta de garantias que nós acreditamos que não estão adequadas para aquele risco, cláusulas que não são apropriadas vão nos deixar mais vulneráveis ao longo do tempo, sempre nessa visão que, sendo um investimento mais buy and hold, eu preciso ter garantia que aquela operação está bem estruturada, de tal modo que eu estou protegido ao longo do tempo, porque eu sei que ao longo do tempo haverá incertezas e a gente não tem bola de cristal para antecipá-las. E quando o mercado passa por uma pujança, não só prêmios acabam comprimidos, mas às vezes o crivo também é flexibilizado. Os investidores acabam ficando um pouco mais toleráveis com o que eles aceitam por necessidade de ter ativos com mais prêmio em suas carteiras. Então, acho que apesar dessa visão construtiva que temos, é também um momento de muita seletividade. Ao contrário do mercado 12, 24 meses atrás, especialmente após lojas americanas, foi um mercado muito de beta, eu diria. Ou seja, foi um mercado que qualquer gestor, independentemente da alocação que fez, acabou beneficiado por compressão de spread, por um cenário macroeconômico mais benevolente. Selic começou a cair ali a partir do final de 2023, então teve um vento favorável. Acho que agora a situação é distinta e essa situação ela permanece pelo menos até o final de 2026 na nossa visão. Difícil de ver uma alteração nesse período, então a gente só está começando um período no qual a seletividade vai ser determinante para a geração de alfa. Francisca, você me permite, acho que tem... Quem acompanhou os painéis aqui de macro mais cedo deve falar assim, é todo mundo maluco no que está no palco agora, né? Assim, o Brasil, pessoal, ele está num paradoxo muito grande no que a gente entende do que é a macroeconomia e o que é o mercado de capitais. Então, se a gente olhar o filme do mercado de capitais brasileiro, ele está indo muito na paralela do que está acontecendo com um cenário macro, principalmente a parte fiscal. E rapidamente para vocês, eu tô furando o roteiro da Francisca aqui, mas a gente teve sem roteiro. A gente teve quase 800 bilhões de reais de emissão de mercado de capitais só de crédito privado no ano passado, 800 bilhões de reais. Foi o recorde da série histórica, com a Selic explodindo já ano contra ano, aí, passando dos 14% neste ano. Você fala, tudo bem, então vai arrefecer em 2025. A gente começou 2025 com todo mundo crente que ia ter um arrefecimento das emissões de crédito privado. Primeiro trimestre de 2025, recorde histórico no trimestre, em todos os trimestres anteriores da série histórica de emissões de mercado de capitais. Então, apesar da economia estar se comportando como 40 anos atrás, o mercado de capitais, principalmente no que se refere à renda fixa e crédito privado, está 10 anos para frente. E dá para falar isso com bastante convicção, porque eu faço isso há mais de 20 anos. Então, não é que eu comecei ontem, muito menos Fadu aqui e o Alê. Então, efetivamente, existe um movimento muito salutar, muito saudável, que está acontecendo no crédito privado, principalmente das companhias que acessam o mercado de capitais, versus o que está acontecendo no mercado macro como um todo. Aqui é indiscutível que a gente está num momento macro mais sensível, com fiscal mais no limite do que o governo e o país de fato aguenta. Entretanto, a gente vai falar um pouco mais para frente para vocês aqui, as empresas e a economia real em si está num bom momento, né? Pelo menos no que diz respeito a balanço patrimonial e resultado das companhias como um todo, está muito melhor. Óbvio, num cenário macro tão ruim, todo mundo aqui está sendo seletivo e cuidadoso na hora de fazer as alocações, efetivamente. Mas ninguém é maluco, é sim um paradoxo muito louco a gente ter um macro ruim, mas no Brasil, efetivamente, o mercado de capitais vai muito bem, obrigado. Perfeito, Samir. Eu ia justamente pular um pouco o nosso roteiro para essa pergunta. E eu acho que a gente tem que aprofundar bem nesse tema, que é a saúde das empresas ou das emissões, etc. E o que a gente pode fazer, né, para
que é essa seletividade que vocês tanto falam, né? A gente, na TAG, acredita há muito tempo que gestor de crédito precisa ser gestor de crédito. O que isso quer dizer, né? A importância da gente ter especialistas focados nisso, né? São casas, são as estruturas, por essa palavrinha que é a seletividade. Acho que isso é a diferença entre, né, um bom resultado no crédito e estresse, né? Vou fazer um parênteses aqui, né? Eu sempre falo que a gente tem uma aversão a risco muito maior no crédito do que na renda variável, multimercado, né? Porque crédito entra na renda fixa e todo mundo espera que a renda fixa seja fixa. Além disso, eu acho que não é só isso. Quando dá problema, o problema tem um nome, né? Americanas, Unigel, parece que vira um monstro, né? Aquele problema, como não era esperado que tivesse problema, né? Então, quando tem, é muito difícil, dá muito mais trabalho explicar do que quando o fundo multimercado foi mal, do que quando ações está indo mal. Não tem um nome, né? Ações está indo mal. A gente não fica querendo saber o que aconteceu com aquela empresa que foi mal. E essa aversão a risco, eu acho que ela acabou por muitos anos, né, fazendo com que a gente tivesse uma gestão mais superficial, né? Prêmios muito baixinhos, com resultados muito baixinhos, para não ter risco nenhum. E quando a gente olha para esse universo, esse desenvolvimento todo de mercado de capitais, a gente está falando de seletividade do trabalho dos gestores, né? Então, para nós, nossa principal discussão, a gente tem um contexto macro que eu já queria que vocês juntassem com a questão toda de tarifação, né? Como é que isso pode impactar as empresas? Como é que vocês avaliam isso? Tem setor, é por setor, é o micro, não é? Mas também como é que a gente tem visto que os indicadores de inadimplência, os indicadores de solvência, de alavancagem, né, os balanços mesmo das empresas, apesar do enorme desafio macroeconômico, quando, de novo, eu não sou especialista, né, mas quando eu enxergo esses dados do micro, não parecem ser tão ruins assim, né? Então, como vocês estão enxergando a saúde financeira, de novo, se não todas, né? Como funciona essa seletividade, o que separa o joio do trigo, talvez, e como é que isso casa com esse ambiente desafiador que a gente tem, né? Vamos falar dos desafios agora e como fazer para fugir deles. Vou começar pelo Alexandre. Perfeito, obrigado. Basicamente, o que a gente vê hoje em termos dos indicadores de inadimplência, olhando PJ, PF, né, de fato, ainda eles são bastante saudáveis. Eu acredito que em vários segmentos, por exemplo, pegando as empresas listadas de grande porte, que são empresas com maior bancabilidade, com mais margem de manobra nesse momento, elas conseguem passar por esse cenário macroeconômico com alguma solidez maior. No nível da PF, a gente também tem uma visão muito construtiva, porque, a despeito do fato de que, historicamente, quando você passa por esses apertos monetários, desaceleração de atividade, acaba tendo um efeito sobre a inadimplência nesse segmento, algumas medidas que estão em curso e que virão, talvez a principal delas, o consignado privado, vai dar um benefício para as famílias muito grande, em termos de redução do serviço da dívida. Mais adiante, há uma probabilidade grande de aprovação da isenção de IR até R$5.000, que vai beneficiar muitas famílias. Então, esse é um segmento também que, apesar de desafios macroeconômicos que nós temos, deve passar relativamente bem. Então, o que nós temos feito muito lá em relação a essa seletividade que mencionamos há pouco é focar nesses segmentos mais blindados. Então, embora tenham alguns mais vulneráveis nesses momentos, que são tipicamente aqueles de empresas mais cíclicas, empresas de menor porte, essa discussão dos spreads de crédito, do CDI, pesa especialmente sobre esse segmento, porque são empresas que, além do CDI a quase 15%, você soma um spread muitas vezes de 5%, 6%, são empresas que vão pagar 20%, 21% ao ano de custo de dívida. É muito alto. Elas basicamente talvez nem gerem caixa para conseguir pagar esse nível de juros. Então, acho que o middle market é um que nos preocupa, mas o que a gente consegue fazer nesse ambiente é, por exemplo, montar operações estruturadas com essas companhias, que a gente se dissocia do risco corporativo e fica num risco de carteira pulverizada. Então, isso é algo que nós exploramos muito ali na Polígono. Outra coisa explorada nesse momento, que dialoga com essa inadimplência de pessoa física que eu falei, é tentar explorar crédito em ecossistemas das empresas.
Historicamente, nós vimos nos estudos que fizemos, nos dados que a gente recebe dessas empresas, que mesmo em momentos extremamente desfavoráveis, e não estou nem falando aqui de 23, pegando às vezes pandemia, ou pegando 15, 16, quando se há mais dados, essas carteiras de ecossistemas de empresas, aí eu me falo, por exemplo, de Autoloan, CDC e outras esteiras que nós temos dentro de casa, são esteiras muito resilientes, porque essas companhias, os seus ecossistemas, elas conseguem operar com níveis de spread e conseguem operar com termos e condições com esses tomadores que são quase irreplicáveis. Elas têm uma espécie de monopólio ali sobre o crédito que ela dá, por exemplo, se for um marketplace dando crédito para o seu cliente e para o seu seller, que é um dos casos que a gente tem lá também dentro de casa. Então, esses tipos de ecossistemas, esses créditos mais nichados, é onde nós temos tentado navegar para passar por esse momento, porque a gente consegue um prêmio mais elevado e consegue especialmente a proteção contra o downside risk. A Polígono tem muito essa visão de proteção de downside e garantir que as operações parem de pé por si só, independentemente de garantia. Porque garantia, a gente, como foi falado, nasceu do estresse, então nasceu tendo que já executar muita garantia das operações oriundas da Capitalis. A gente sabe que até aquelas mais maduras, com arcabouço mais estável, uma alienação fiduciária, um aval, até elas são complexas e às vezes têm percalços na execução. Então, é um meio que nós temos encontrado nesse segmento de securitizações, de carteiras pulverizadas, para alocar com mais downside risk protection e entregando um yield saudável para os investidores. Perfeito. Fadu, e aí? Como separar o joio do trigo e fale da saúde financeira das empresas junto com isso? Legal. Eu gostei muito da analogia da maratona, né? Você corre ou não? Eu corro. Eu corro também. Engano. Já corria, aquele seu corria. Né? Foi coincidência. Hoje ele me falou que acorda todo dia super cedo para correr, senão a vida dele não funciona. Ele está sendo humilde. O Summer, que eu saiba, é às 4 da manhã. Então... Hoje foi 3h30. Então tá bom. Seletividade, gente. Os gestores aqui focados. Mas essa analogia foi muito feliz, né? Porque foi perfeita, foi precisa. Só que a gente tem que fazer 423 provas de 100 metros. Eu tinha esquecido esse detalhe na analogia. O cara corre 10, 100 metros por dia, né? É verdade. É um negócio que a gente tem que ficar muito atento no departamento médico, né? Porque é o que acaba acontecendo. Boa. Você acaba errando ali e basta você errar num nome que você cria uma lesão e aí compromete o restante da tua carteira, né? Então... esse paralelo é muito, muito, muito bom, né? Porque ele me traz um outro paralelo também, continuando a brincadeira, mas com um bom exemplo, em relação ao doping. Quando a gente vê uma quebra de mandato dentro dos nossos 100 metros, quando você coloca ali aquele gestor que se vende como high grade, e ele fala assim, vou colocar, né, uma expressão toda. Exato. Isso aí é o doping, né? E se você for pego ali, como aconteceu com a Unigel, como aconteceu com a Aeres, como aconteceu com outros nomes que tiveram um problema de volatilidade de preço, não vou entrar longe disso do âmbito da qualidade do crédito, da performance da companhia, estou falando aqui exclusivamente de dinâmica de preço. Quando você olha a dinâmica de preço desses ativos dentro de um mandato high grade, você foi pego no doping, né? Então, assim, você acabou tendo um problema ali. Mas como é que a gente vai fazendo o nosso trabalho ali? Apesar de todo o monitoramento, que foi o paralelo que eu fiz no início, da marcação a mercado hoje ser um ponto muito crítico de atenção para o gestor, um fundo mais líquido, né, dado que é isso que vai dar uma volatilidade na tua cota que fatalmente vai gerar um potencial movimento de passivo, seja um fluxo positivo, um fluxo negativo, porque dependendo do momento, se você virar agora e falar assim, olha, toma aqui 10 bi, você vai ter um mega problema. Então, não é algo trivial você ter um fluxo muito positivo, da mesma forma que se amanhã você tiver um saque de 10 bi, você vai ter uma dor de cabeça maior ainda em relação à condução dessa gestão. Então, como é que você se policia disso? Obviamente, com esse trabalho
de ter uma carteira sadia em relação à dinâmica de preço, e o que vai te antecipar isso é a qualidade da tua análise de crédito. Então, no final do dia, um fundo de crédito líquido, ele pode ser muito comparado com um fundo de bolsa, né? Por quê? Porque você tem uma equipe de análise que está monitorando permanentemente ali a dinâmica e o desenvolvimento daquelas companhias que, por mais que ela não tenha um impacto imediato ou no médio prazo em relação a uma mudança das tarifas ou em relação a uma dificuldade maior em um refinanciamento, ela lá na frente pode estar contratando desafios, como a gente observa em algumas empresas com um perfil, né, high grade de fato, no setor do agro, né. Você tem algum problema em termos de solvência? Zero, mas você vê um movimento em prêmio de crédito. Por quê? Porque ele fez um investimento muito pesado na parte de processamento de cana, a colheita dele, que ele estava prevendo, não foi tão boa quanto era esperado, a qualidade da cana não é tão boa, interfere dentro do grupo econômico? Muito pouco, mas traz uma volatilidade para aquele nome específico. Então, qual que é o nosso papel ali no dia a dia? É estar justamente monitorando isso para antecipar o mercado. Eu não tenho que esperar o mercado começar a abrir para tomar a iniciativa de fazer um movimento. Até mesmo porque a gente não sabe onde esse movimento vai acabar. Ele pode acabar numa correção de preço, ele pode acabar num novo patamar de preço, ou ele pode acabar numa recuperação judicial. Então, o que a gente tem que fazer ali no dia a dia? É estar monitorando isso. O Alexandre também fez um comentário muito feliz em relação à permissividade, né, durante um bull market. Isso acontece também no universo das empresas, dos fundos mais líquidos, né? Você pega as grandes empresas que emitem BIA, né, que contribuem para essa amostra do volume captado esse ano. O que você começa a ter de permissividade? Essa emissão não vem com covenants. Então, mas espera aí, eu quero covenants, então você não entra. Pode deixar que o teu coleguinha do lado entre. Ele também está captando bilhões, não é só você que está captando bilhões. Então, esquece a alavancagem, agora vamos liberar a alavancagem. Ah, não, agora eu posso alienar tantos % de uma empresa do grupo. Não tem problema, se você não quiser, o coleguinha quer. Então, quando a gente olha a evolução também no nosso ambiente, no nosso mundo mais líquido, você vê claramente uma deterioração das qualidades das amarras que você tem dentro das escrituras, que também é algo que cada vez está ficando mais gelado, e que menos no Safra. É a questão dessa verificação e desse controle dessa cobrança em relação à estruturação dessas novas debêntures, que são muito óbvias no curto prazo. Mas quando você olha que você está dando, principalmente no ambiente de infraestrutura, para 10 anos, 12 anos, e aí entra o doping, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma empresa que é muito tranquila em relação ao cenário que você tem para frente, como você já colocou, de 10, 15 anos, você tem uma empresa ali que está aproveitando essa onda. Por quê? Porque nos juros no patamar que está, 15% de imposto de renda é muita coisa. Então você tem esse direcionamento para créditos isentos, que você também vai ficando mais permissivo em relação ao que você está comprando. Então você não está comprando só uma empresa de saneamento super consolidada, ou uma transmissora elétrica super consolidada, ou uma distribuidora com um sponsor enorme. Você no meio está comprando outras empresas, talvez do mesmo setor, mas com um desafio muito maior pela frente, aproveitando também. Então, onde é que você filtra isso? Né? Simples, o crédito é muito engraçado, né? Porque o que você mais vê é o que é muito simples sendo complicado, e o que é muito complicado sendo vendido de uma forma muito simples, né? Você não tem um meio termo. Então, qual que é o nosso trabalho ali principal na análise? Não é simplesmente falar, essa empresa tem 2 anos, ou tem esse patrimônio, ou não entro. Né? Espera aí, essa empresa, com esse patrimônio, com o que ela tem pela frente, faz sentido ela estar operando ou estar vindo no mercado com esse diferencial? Se sim, a gente vai, se não... Então, esse é o nosso papel.
novas operações que a gente vê como oportunidade, olhando ali na lupa em relação às premissas que estão sendo dadas, se essa parte de garantias estão bem constituídas. Por quê? Porque isso pode acionar lá na frente um cross-default. Ela pode estar criando uma armadilha para ela lá na frente, que vai dar uma dor de cabeça enorme, não entrando exclusivamente numa questão de uma fraude ou de algum problema mais específico, mas a engenharia que está sendo criada estão se complicando tanto o simples que exige muito mais da gente em relação a esse monitoramento. E, obviamente, o acompanhamento das empresas para antecipar potenciais movimentos de preço. Uma empresa que eu comentei aqui, no final do ano passado, emitiu, uma das empresas desse grupo, a 0,60. Hoje negocia 1,30. A empresa está quebrando? Nenhuma empresa que negocia a CDI mais 1,30 está quebrando. Mas, claramente, você deixou um dinheiro na mesa. Quem entrou lá atrás, no 0,60, no 0,65, para um papel de 4 ou 5 anos, quando você reprecifica isso a 1,30, dado que você já vem com um carrego muito baixo, qualquer perda incomoda muito mais. Então, o nosso trabalho ali na estratégia high grade é basicamente fazer ali o monitoramento e o controle com o maior afinco possível. O que a gente vê é que essa disciplina realmente gera resultado no final do dia, né? Impressionante. Samer, para concluir, quer fazer esse comentário? Sim, acho que você trouxe 2 pontos que deve estar toda a plateia muito curiosa, né? Como é que, no geral, está a saúde das empresas, né? Como se tivesse uma resposta única e mágica. Vou tentar dar. E a outra é, qual que é o grande impacto da incerteza que a gente está vivendo com questões de tarifação comercial globalmente, como é que isso aqui impacta a gente, né? Então, a primeira grande resposta para vocês é investir em crédito em 2025 é muito melhor do que foi em 2015, muito melhor do que foi em 2005. O que mudou nos últimos 20 anos para cá? Formação bruta de capital fixo, ativo, migrou do setor público para o setor privado. Então, antes ali do Plano Real e do início das privatizações do governo Fernando Henrique, assim por diante, quem detinha capital e ativo era o governo. Então, quem formou inicialmente o grande PIBão do Brasil, nas décadas de 70, 80, 90, foi efetivamente o setor público, né? Isso, com as privatizações e com o crescimento dos empreendedores e empresários no Brasil, migrou para o setor privado. Então, as empresas brasileiras, elas têm muito ativo. Muito ativo. Passar por ciclos, que nem a gente está passando agora, altistas de Selic, com inflação mais elevada, elas têm muito mais resiliência de balanço patrimonial para aguentar. Consegue se desfazer de ativos, consegue renegociar termos comerciais, consegue renegociar suas dívidas. Então, nível de quebradeira ou nível de problema que o setor privado enfrenta em 2025 com o crédito privado tende a ser menor na margem do que foi há 10, 15, 20 anos atrás, por a gente ser um país hoje muito mais privado do que público na formação de capital do país. Então, todo mundo aqui concorda com isso. Não à toa a gente teve um crescimento tão grande da classe de ativo nos últimos anos. Em relação a tudo que está acontecendo, de certeza global, o Ricardo Darín, ele é para quem não conhece, ele é um diretor e um artista argentino, né? E super reconhecido mundialmente. Ele deu uma entrevista para o Globo faz 2 semanas, nada a ver com economia, mas casou muito bem com a economia. Ele falou, a gente está vivendo uma crise de confiança mútua global. Então, ele estava se referindo às relações pessoais e aos governos em si. Eu falo, mas é o que está acontecendo efetivamente nas relações aqui, ou entre governos e assim por diante. Qual que é o impacto disso para a gente, que é o que importa para vocês? O que pega para a gente aqui, para crédito privado, é menos a Selic na margem, vai ficar 15, 14, 13 ou 12, porque a gente já está carregando isso aqui desde 2021. E o mercado já está acomodado com essa situação. As empresas se ajustaram, a gente se ajustou aqui em relação ao portfólio, risco, etc. A gente já está com esse carrego aqui já faz um bom tempo. Mas o que a gente não viveu nos últimos anos foi uma desaceleração econômica muito forte. O Brasil cresce mais de 3% ao ano nos últimos 3 anos.
China cresce pelo menos 5% ao ano há mais de uma década. Estados Unidos cresce numa economia de 11 trilhões de dólares por ano há mais de 1,5% ao ano nos últimos 5 anos. E pela primeira vez neste ciclo a gente está discutindo se vai ter uma desaceleração e efetivamente alguma puxada para trás aqui na economia. Então, para a gente aqui no Brasil, em investimentos, a gente tem que ter um olho se a gente efetivamente vai ter um cenário de recessão. Não parece que isso aqui está contratado, né, do que a gente ouviu aqui e ouve no mercado. Tem uma inércia para o Brasil crescer entre 1% e 2% esse ano, é meio consensual, mas se o mundo todo vai para trás, aí commodity vai para trás, petróleo vai para trás, soja, milho, que é o que forma aí 40% a 50% do nosso PIB. Inevitavelmente, na margem, a gente vai sofrer alguma coisa aqui no Brasil. Então, as empresas estão bem, vão aguentar um ciclo por mais 1, 2 anos, muito provavelmente, sem derrubar a economia como um todo, sem derrubar os investimentos de vocês como um todo. O olho tem que estar muito direcionado se a gente vai ter um problema global muito sério. Perfeito. E aí tudo sofre, né? Pessoal, a gente sabia que o desafio seria esse, teria mais vários tópicos que eu gostaria de trazer aqui. A gente precisa encerrar, até porque a gente separa todos os nossos participantes do almoço. Mas vou encerrar com um vídeo que eu vi no LinkedIn esse final de semana, não sei qual que é a origem dele, mas da Margaret Thatcher, falando que a diferença entre os países que conseguiram gerar riqueza para a sua população e os que não conseguiram não é a riqueza natural, né? Ela não citou o Brasil, mas citou vários países cheios de riqueza natural e que países como o Japão, Suécia, etc., que não têm, conseguiram, e que é justamente o desenvolvimento do mercado de capitais, de uma economia pujante, e que isso gera PIB, gera riqueza, né? Então, apesar aqui dos momentos desafiadores que a gente está vivendo, quando eu escuto a profundidade, desde o primeiro painel, os outros da tecnologia, do desenvolvimento, ouvi aqui da evolução do nosso mercado ao longo dos últimos 10 anos, e toda a tecnologia, né? Não só tecnológica, mas de capital intelectual desenvolvido, é uma lufada diária, a gente está aí muito boas mãos para fazer a seletividade necessária para continuar gerando alfa. Obrigada, muito obrigada, sempre uma aula mesmo estar com vocês, e seguimos aí para as próximas etapas. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Agradeço muito aos palestrantes, maratonistas que acordaram cedo hoje para estar aqui conosco. Obrigada, Francisca, pela condução do painel. Convido a todos a retornarem aos seus assentos. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o final dessa manhã. Foram 3 painéis. Deixa eu dar um recado rápido antes da gente ir para o almoço. Na volta, o nosso próximo painel haverá tradução simultânea para o português. Então, quem tiver interesse em acompanhar a próxima palestra com tradução simultânea, para quem está nos acompanhando de modo online, 1.500 pessoas que fizeram a inscrição e nos acompanham de modo remoto, é só acionar o link de tradução abaixo do vídeo no lobby virtual. E para quem está conosco presencialmente, é só se dirigir ao foyer do teatro para pegar o seu equipamento no retorno, então, do almoço. Nós faremos agora uma pausa, retornaremos às 14 horas pontualmente, com mais uma tarde de eventos e de conteúdo de alto nível. Muito obrigada, até lá.